Há 8 anos, há um pouquinho mais que 8 anos, eu conheci a comunidade Boanerges, vindo de uma situação de depressão e angústia familiar muito forte. Foi numa época em que logo depois eu engravidei do meu segundo filho. E desde então eu fui rebatizada, né? Eu falo que lá em casa que eu me chamo Juscelia Bastos de Almeida Boanerges, porque desde então o carisma em mim, ele é uma raiz que não se solta. Em vários momentos da minha vida, pelo trabalho, por alguma dificuldade familiar, eu tive afastada das minhas formações, mas jamais meu coração esteve distante da comunidade. E acho que não fui uma filha assim bem obediente, totalmente fiel ao carisma por várias circunstâncias. Mas esse ano houve algumas mudanças na minha vida profissional que me possibilitaram voltar mais plenamente para a comunidade. Nos anos anteriores eu trabalhava à noite e vivia muita confusão entre estar nas formações ou no meu trabalho, então dificultava muito eu viver minha vocação. E o ano passado, com algumas mudanças, né, que foram ocorrendo na minha vida profissional, eu tive a graça agora de voltar e de entender por que Deus mexeu tanto na minha vida profissional do ano passado para cá. Porque eu não entendia, estava tão bom onde eu estava e de repente Deus vem fazendo umas mudanças bem radicais. E nessa quaresma eu tive a resposta de Deus, o que Ele fez, por que Ele fez isso na minha vida. E eu tive a graça de viver essa quaresma, especialmente essa Semana Santa, jejuando, né, há 5 dias com o pão, somente com o pão, e experimentar a graça que é viver realmente da misericórdia. Especialmente esse jejum eu fiz pelos meus filhos. Eu tenho um filho autista e uma filha de 10 anos, sadia, graças a Deus. E na semana antes de eu jejuar, eu já coloquei no meu coração que ia ser muito difícil para mim fazer isso. Mas o amor pelos meus filhos me impulsionava fortemente a fazer esse jejum, a começar esse jejum. Nos 2 primeiros dias muito difíceis para eu fazer, eu senti um mal-estar, um nervosismo muito forte. No 3º dia já mais acalentada, agindo com mais naturalidade. E nos 2 últimos dias, para mim, se tornou natural que se fosse para eu passar mais alguns dias, para mim não importaria. E nessa Sexta-feira Santa, especialmente um dia mais forte de oração que nós tivemos na comunidade, o fundador pediu que eu e meu marido nos ajoelhasse diante de Jesus. E nesse momento venha muito forte meu coração, meu filho. Porque antes, quando nós fizemos a adoração da Santa Cruz, no momento em que eu peguei na cabeça de Jesus ali para adorar a cruz, eu pedi a Jesus que pelas chagas da cabeça dele, por aquela coroa de espinhos que foi colocada na cabeça dele, ele pudesse curar toda a desorganização da mente do meu filho, tudo que provocou esse autismo.
E aí, nesse momento em que eu e meu marido ajoelhávamos ali diante de Jesus, e meus irmãos de comunidade oravam por mim, eu senti uma dor muito forte que nutria meu coração. Mas sempre vinha ele, muito forte ele. E eu comecei a repetir para Jesus: meu Heitor, meu Heitor, meu Heitorzinho. Falava para Jesus o nome dele, porque sempre que eu falo muito dessa situação dele, eu me angustio, eu me emociono. Não porque ele é um peso na minha vida, ele é bênção. Eu entendo que eu precisava viver essa história com ele. A minha família precisava viver essa história. E quando Jesus tocava meu coração, foi tocando fortemente meu coração, eu senti uma vontade enorme de gritar, como se fosse uma dor saindo do meu peito, porque o estresse, o cansaço de levar ele todos os dias para terapia, muitas vezes de dispor do meu tempo, do meu descanso, para cuidar dele. Naquele momento, aquele grito para mim foi de libertação da dor e do cansaço que eu sentia todos esses anos cuidando dele. E Deus me mostrava, Deus me falava, me consolava. O meu filho, ele já está curado. Eu não sei quando que a graça vai acontecer completamente na vida dele, mas eu vou testemunhar isso. No sábado, ele é um menino que não fica quieto, mas no sábado nós passamos mais ou menos 1h30 na ceia. Ele assistiu toda a ceia sentadinho, como se ele participasse daquele momento, como se ele entendesse aquele momento. E quando as pessoas levantavam, ele falava assim: rezar, mamãe, rezar. Eu não sei se ele entende o que ele estava falando comigo, mas tudo isso, eu sinto a ação de Deus nesses 5 dias que eu fiz esse jejum, esse momento de libertação que eu pude vivenciar com meu marido, em que nós abrimos mão de passar com a nossa família, no lazer, no divertimento. O nosso coração se encheu de alegria depois de tudo isso, com todo o cansaço de viver o jejum, de todo o cansaço de preparar esses momentos. Para nós foi uma alegria, um conforto, e tudo isso graças à comunidade que Deus me escolheu viver. Um dia até o fundador me falou, quando eu quis dizer sim à comunidade, ele falou assim: conheça outras comunidades. Eu já sentia, Deus já me falava que a minha casa era aqui. E cada irmão que passa pela minha vida, o fundador, é a família que Deus coloca no meu coração. Eu estava conversando até com o meu marido, eu falava assim que essa presença de Washington na minha vida, o fato dele estar tão perto da gente, é a segurança que eu tenho, é a força que eu aprendi a ter da espiritualidade que meu pai não me ensinou. Eu louvo a Deus todos os dias, a vida dele, a vida dos meus irmãos de comunidade, toda a graça que Deus me faz viver todos os dias pelo carisma, a graça de olhar para os meus filhos e verem que eles crescem também espiritualmente, a graça de eles poderem desde tão pequenininhos já conhecer um Jesus que eu não tive a oportunidade de conhecer. Esse Jesus que foi quebrando tantas barreiras na vida da minha família, de ter um marido tão racionalista e hoje tão quebradinho por Jesus, tão sensível às graças do Espírito Santo. E é essa graça que eu quero viver todos os dias, não é todos os anos.
todos os dias da minha vida. É essa vivência de como se eu estivesse vivendo a quaresma, como se eu estivesse vivendo o Pentecoste todos os dias na minha vida. E a comunidade Boanerges, ela tem a graça de fazer a gente sentir, viver, mas de verdade, não é simbolicamente, é de verdade, todo esse mistério que é Jesus, que é a Virgem Maria. A Virgem Maria que vem sempre em meu auxílio, antes da conversão do meu marido, que me ensinou o silêncio, que me ensinou, falava sempre pro meu ouvido assim, silêncio, silêncio, e eu agoniada, querendo falar. E tudo isso eu fui aprendendo pelas graças que o carisma Boanerges me ensinou. E eu louvo a Deus, louvo o Senhor, todos os dias, a graça de fazer parte dessa família. Amém.